das principais dúvidas de quem tem um despertar espiritual ou despertar da consciência é: e o ego? O que eu faço com o ego? Afinal, o ego é tão ruim assim? Eu tenho que matar meu ego? Eu tenho que acabar com o meu ego? Como que eu lido com o ego? Nesse vídeo eu vou compartilhar com você 3 maneiras diferentes de lidar com o ego, qual delas que eu sinto que é a melhor e por quê. Você já teve dificuldade em lidar com seu ego? Eu já. Acho que essa foi uma das principais dificuldades que eu tive no meu caminho, na minha jornada de expansão da consciência. Eu tive a ideia de gravar esse vídeo depois de ler um comentário aqui de uma inscrita no canal, a Carolina, em que ela escreveu: Nádia, se você puder fazer um vídeo falando sobre o ego e como lidar com ele. E aqui eu já vou ressaltar que eu não vou falar de ego de um ponto de vista de psicanálise ou da psicologia. Quando eu passei por um processo de despertar da consciência, eu comecei a ver que existiam partes dentro de mim, vozes internas, e uma dessas vozes era o ego, mas que eu não era o ego. O ego era uma dessas vozes. Então, em primeiro lugar, nós não somos o nosso ego, nós somos a nossa essência. Apesar de nós não sermos o ego tem um papel importante na nossa vida. É ele que garante, por exemplo, muitas vezes a nossa sobrevivência. A sobrevivência da espécie humana se deu justamente devido à existência do ego. O ego é como se fosse um guarda-costas que protege o nosso corpo, que protege a nossa vida. Então ele tem uma função importante. Vamos entender o seguinte: todos nós viemos da mesma fonte, todos somos um. Então nós viemos da consciência universal e nós nos dividimos. Então a consciência universal, ela se divide na terceira dimensão e se manifesta como nós, seres humanos. Para que a gente possa ter a experiência na terceira dimensão, nós temos que ter um senso de individuação. E esse senso de individuação é o que constrói o nosso ego. Então o nosso ego nos vê como separados. Para quê? Para que você possa ter experiência na terceira dimensão. É mais ou menos isso. Então ele é o seu guarda-costas. Eu gosto de brincar que o ego é o nosso guarda-costas. Qual que é a brincadeira, né? Qual que é o nosso desafio, vamos dizer aqui, do jogo da vida? É que a gente vai formar o ego, que é o responsável pelo nosso senso de individuação, é o que me permite me ver como Nádia, como um ser separado de você. Mas o objetivo desse jogo da vida é fazer com que eu entenda que eu e você somos um. Que a vida que habita em mim veio do mesmo lugar que a vida que habita em você. Esse é o resumo do jogo. Agora, como que a gente joga o jogo? Ou seja, como que nós podemos lidar com o ego? Vou começar pela maneira como a maioria das pessoas desse planeta lida com o ego. Que é colocando o ego na sala de controle, o ego dominando a sua vida. Foi a maneira como eu vivi muito tempo, antes de ter meu despertar de consciência. O ego dominava, o ego que mandava, o ego que tomava as decisões. Era assim. Qual é a questão da gente viver assim? É que o ego, ele é como se fosse um soldado, pronto para lutar 24 horas por dia. E ele é um excelente soldado, diga-se de passagem, mas ele não é general. O que eu quero dizer com isso? Que ele é muito bom em estar no campo de batalha, verificar saídas, perigos. Ele está sempre ali articulando coisas, mas ele não tem uma visão do todo. Ele não é capaz disso. Então ele só enxerga um palmo na frente. E porque ele enxerga só um palmo na frente dele, ele só vê batalha e perigo em tudo, ele está sempre lutando. Mesmo quando a gente não está correndo nenhum risco de vida, existe uma luta com o mundo. Porque a função do ego é nos proteger a qualquer custo. Então ele está sempre vendo problemas, criando problemas e agindo no medo. Ele está sempre identificando que ele tem sempre que ganhar as guerras, que ganhar as lutas, essa é a função. Então ele está sempre competindo com os outros. Então está sempre ligado, dentro de uma pessoa que o ego comanda a vida dela, um sistema de comparação que não desliga nunca.
Então ela está sempre se comparando com os outros. Ou ela se sente uma vítima do mundo, que mundo cruel, que mundo horroroso, eu sou uma vítima, eu sou uma pobre coitada, porque aconteceu isso e aquilo na minha vida. Ai, que horror, como eu sofro, eu sou a pessoa que mais sofre nesse mundo. Ó céus, ó vida. Ou é uma pessoa com um ego inflado. Ah, eu sou o máximo. Ah, eu sou maravilhosa. Não existe ninguém melhor que eu, não existe ninguém mais bonito que eu, não existe ninguém mais eficiente que eu. Opa, aquela pessoa ali é melhor que eu naquilo. Ah, eu sou um lixo. Nossa, eu não presto pra nada. Ai, não devia nem ter nascido. Nossa, eu sou péssima. Eu sou horrível. Tá vendo? Esses contrastes de inferioridade e superioridade, tudo isso vem do ego. Essa comparação permanente com tudo e com todos. Por quê? Porque o ego olha para o mundo como se o mundo fosse um lugar perigoso, em que ele tem que estar sempre competindo, tem que estar sempre sendo o melhor. Porque ser o melhor é o que vai garantir a sobrevivência. Quando a pessoa coloca o ego na posição de controle, ela até pode ter sucesso, pode ter muito sucesso, mas ela não vai ter paz. Essa pessoa não vai ter paz. Vai existir uma incoerência dentro dela. E essa incoerência entre a essência e a vida que ela está levando vai fazer com que ela não sinta paz, vai fazer com que no fundo ela não se sinta realizada. Por quê? Porque ela está em busca de algo que ela acha que mais sucesso vai trazer, mas mais sucesso não vai trazer a realização da essência dela, porque ela está indo numa direção que é a direção que o ego acha que ela tem que seguir. Mas lembra o que eu falei, o ego só consegue ver um palmo na frente, ele não consegue ter uma visão do todo. A segunda maneira de lidar com o ego que eu tentei foi logo que eu tive meu despertar espiritual, que eu comecei a frequentar comunidades espirituais, sangas, retiros, fui para a Índia, fui para o Nepal, eu virei a riponga, a ripongona, assim. E eu, nossa, agora preciso matar meu ego, preciso acabar com o ego é horrível, vou cortar a cabeça do ego. Eu ouvi coisas assim em círculos espirituais. Então, para mim, o ego era o bicho de 7 cabeças, eu tinha que acabar com o ego de tudo que era jeito. Foi quando eu passei pela noite escura da alma, que na verdade eu prefiro chamar de noite escura do ego. Foi um momento bem difícil da minha vida, que eu tava ali em contato com as sombras e tava difícil de superar. E eu sinto que muita gente no caminho espiritual passa por essa dificuldade. Cara, o que eu faço com o meu ego? Vou acabar com o ego? Vou destruir o ego? Como que a gente faz? Bom, nessa época eu estava pensando que eu tinha que acabar com o ego, então eu peguei meu ego e tentei colocar ele lá na masmorra. Vou te prender agora para você ficar preso aí. E eu vou fazer só o que é espiritual. Então o ego, na verdade, um ego ficou preso e o ego espiritual, vamos dizer assim, tomou conta. E aí começou o quê? Uma guerra interna. Porque imagina, o ego, ele é um soldado, um super soldado, e ele estava preso. O que o super soldado tenta fazer? Ele tenta fugir, ele tenta escapar. Não apenas isso, ele tenta sabotar tudo. Por quê? Porque ele está preso, ele está fora da missão. Então, quando a gente exclui o ego da nossa vida, existe uma exceção para isso, mas para a maioria de nós, quando a gente exclui o ego da nossa vida, ele vai tentar nos sabotar. E ele vai sabotar a nossa jornada. É isso que ele faz, e ele faz isso muito bem. Então você vai começar a ter crenças limitantes, posturas autossabotadoras no seu processo de expansão da consciência, quando você tenta tirar o ego da jogada. Porque imagina, é como se você, se a sua vida, né, vou fazer uma analogia agora, fosse uma empresa e antes você colocava o ego como CEO, que era na sala de comando. Daí você tira o CEO dali e coloca ele, tipo, não, agora você tá demitido, né? Vou te botar no olho da rua. Só que ele é um empregado, vamos dizer assim, que ele é estável. Você não consegue demitir o ego. Aí ele vai ser aquele empregado maluco que vai tentar sabotar a empresa, entendeu? Porque como ele não consegue entender a missão da empresa e ele se sente excluído, ele é um louco, maluco, lunático que está se sentindo excluído da tua vida. Então a tendência do ego é tentar sabotar. E nessa época que eu fazia isso, eu tinha momentos assim de luz, de paz, de amor, de estar nas nuvens, sentia compaixão, amor incondicional.
E de repente o ego conseguia sair da masmorra e tomar conta e eu despirocava total, tinha oscilações de humor, eu tinha reações assim totalmente desproporcionais. Que eu pensava, nossa, mas eu sou uma pessoa espiritualizada, como que eu vou ter uma reação assim? Uma das coisas que eu aprendi é tudo aquilo que a gente reprime se volta contra nós. Forte, né? Mas é. Quando a cura não é completa, quando a cura não é profunda e a gente está, na verdade, reprimindo partes de nós mesmos, essa sombra vai se manifestar para que a cura verdadeira possa acontecer. Então eu reprimia, eu botava ali tipo pano quente, não sou assim, não sinto isso, eu sou espiritual, então eu não sinto isso. Botava pano quente, né? Botava o ego lá na masmorra para eu não ter que olhar para aquelas sombras que tinham dentro de mim. E quanto mais eu empurrava para baixo, quanto mais eu tentava tapar aquilo, quanto mais eu evitava certas emoções que eu achava que eu não podia sentir, que não eram emoções espirituais, por exemplo, não eram de uma pessoa que estava na jornada, aquilo se voltava contra mim, era um processo de autossabotagem ali. Até que eu fui percebendo que o ego tinha um papel na minha vida e um papel bem importante. E que com o nível de consciência que eu tinha, não fazia sentido excluir o ego da vida, e sim usar a meu favor. Porque assim, todos nós viemos aqui com uma missão. E nós viemos com uma equipe interna para realizar essa missão. Então, nós temos o eu superior, que é como uma espécie de consultor especial, que ele está numa dimensão mais alta, então ele consegue ver o todo. E esse eu maior, né, esse eu superior, ele se comunica conosco através da nossa intuição, através do nosso coração, da nossa essência, tá tudo alinhado, né, com a nossa essência. E quem que executa a missão? O eu superior não pode executar a missão. O coração, partes. Quem realmente executa a missão é o ego e a mente. Olha que equipe incrível. Então o ego ele tem uma função na nossa vida. Quando eu entendi isso, eu passei a lidar com o ego de forma diferente. Fazendo uma brincadeira, botei todo mundo sentado, vamos fazer uma reunião agora. Ó, recebemos a mensagem do eu superior, é para fazer isso. Ego, você faz isso, isso e isso. Mente, você planeja como vamos fazer isso, isso e isso. Quando eu coloquei todo mundo sentado, né, brincadeira, mas eu trouxe o ego para dentro da missão, eu compartilhei isso com o ego e dei funções que cabem ao ego e somente ao ego executar, a minha vida se transformou. As coisas começaram a fluir. Aquela guerra interna que eu tinha não existe mais. Existe uma equipe, que são todas essas partes minhas, unida, coesa, para cumprir a missão. E eu não estou dizendo que eu saiba todos os detalhes dessa missão, eu não sei, eu só sei algumas direções que o eu superior já me passou, mas a gente vai seguindo ali. Mas eu sei que faz parte da minha missão, por exemplo, fazer esses vídeos. Então eu sempre medito, né, eu leio as sugestões que vocês mandam, os comentários aqui no YouTube ou no Instagram. Aí eu medito para sentir que vídeo eu vou fazer naquele dia. Aí vem uma inspiração para fazer esse vídeo. Então esse processo todo é um processo em que eu sou guiada pela intuição. Mas para que o vídeo realmente ocorra, são necessárias coisas na matéria, na dimensão aqui, né, na Terra. Então o ego que vai se preocupar, se meu cabelo tá bom, se vai passar aquele reboco na cara, né? A maquiagem vai ver se essa roupa tá legal, vai ver se a luz tá boa, vai ver se a câmera tem bateria, vai ver se o microfone tá ligado, vai se preocupar com esses detalhes práticos. O combo ali, mente e ego que se preocupam com essas coisas. E aí tudo funciona, porque cada parte se sente integrada nessa missão. E lembra que eu falei que o ego é um excelente soldado? O ego adora cumprir missões, adora. O problema é que muitas vezes a gente trata o ego como o general, ele não é o general. Ele não deve ser o CEO da sua vida.
Ele não tem essa capacidade, ele não tem essa visão. Mas se você se alinhar com o seu propósito e com a sua missão e transmitir essa missão para o teu ego, deixar ele participar e ajudar nesse processo de execução, ele é ótimo nisso, ele é muito bom. Então entenda que o ego é um ótimo soldado, ele é um ótimo operário, ele é um ótimo executor, mas ele não é um bom administrador, ele também não é um bom tomador de decisão. O problema é que a gente entra em conflito com o ego porque a gente está perguntando para o ego o que fazer. E o ego sempre vai trazer conflito nas decisões que ele toma. Agora, se ele sente que ele faz parte de algo maior, que existe algo maior que está guiando, que é o nosso eu superior, ele vai colaborar. Na primeira opção, na primeira maneira de lidar com o ego, nós estamos com o ego inflado, que é o que a grande maioria das pessoas opta, né? Por estar sempre inflando o ego. Na segunda opção, nós temos um ego reprimido, que vai se revoltar e auto-sabotar a missão. E na terceira opção, na terceira maneira de lidar com o ego, nós vamos ter um ego integrado à missão. E essa maneira, de todas que eu testei até agora, pelo menos, é a maneira que mais eu encontrei paz. É a maneira que me permite executar as coisas com menos esforço nessa jornada. A minha vida é um fluxo agora. É um fluxo entre eu receber as mensagens e executar. Sabe aquela empresa que você entra, que tudo flui, porque cada um sabe o seu lugar, cada um sabe o que vai fazer e todo mundo está comprometido com a missão da empresa? É assim que eu sinto que a minha vida está agora. E é isso que eu desejo para você. Que você consiga ouvir seu eu superior, que você consiga entrar em acordo com o seu ego e com a sua mente, para então conseguir cumprir a sua missão aqui. Se você gostou desse vídeo e sente que esse vídeo pode ajudar mais pessoas, compartilhe. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações para saber dos próximos vídeos. O desejo do meu coração é que mais insights cheguem até você.